Oiê, tudo bem com vocês? Bom, como nós estamos falando das doenças crônicas não transmissíveis, a temática de hoje é hipertensão. Vamos falar um pouco sobre? A hipertensão é um aumento anormal por um longo período da pressão que o sangue faz ao circular pelas artérias do corpo, tanto que não é à toa que ela é chamada de pressão alta, né? E para esse sangue ele chegar a cada parte do nosso organismo, ele é bombeado a partir do coração, onde ele exerce uma força bem grande contra as paredes internas das artérias e os vasos, né? Por sua vez, eles oferecem uma certa resistência a essa passagem, e essa é a disputa que determina então a pressão arterial. Bom, a nossa pressão ela varia ao longo do dia. Em uma pessoa deitada, a nossa pressão ela fica mais baixa, mas quando a gente se movimenta, quando a gente levanta, esses valores eles sobem em decorrência do aviso do cérebro, né, para o corpo, que ele precisa de mais energia. A pressão ela é apresentada então por milímetros de mercúrio e o indivíduo ele é considerado hipertenso quando os níveis da pressão dele estão iguais ou acima de 14/9. Bom, para nós aferirmos a pressão, nós vamos precisar de um esfigmomanômetro, que é aquele que fica em volta do braço, e de um estetoscópio, que é aquele que a gente coloca no ouvido ou no coração ou no braço da pessoa para ouvir a pressão. O primeiro número ele é registrado no momento que o coração libera o sangue, quando ele faz o primeiro boom, bem forte. Então, ela vai ser a pressão sistólica, que é normal, é até 12. E o segundo momento, o segundo número, é a pressão diastólica, quando a gente já não consegue ouvir o batimento. É o último sinal, assim, ó, que faz um bum e aí para, e é ali que a gente vê que é a pressão diastólica que vai até 8. Quando a pressão ela fica descontrolada, o coração ele é o órgão que mais é afetado. Como a circulação está prejudicada, né, pelo aperto nas artérias coronárias, ele não recebe o sangue e o oxigênio suficientes que ele precisa, podendo então levar a um infarto. O AVE, que é o acidente vascular encefálico, ou nosso popular derrame, é uma outra consequência da hipertensão, que com as constantes agressões da pressão, as artérias da cabeça elas não conseguem dilatar o suficiente, né, e elas ficam suscetíveis ao entupimento. E os picos da hipertensão, elas servem como o estopim, né, para o vaso ele ficar completamente obstruído, podendo então se romper. Os rins também, eles são afetados, né? Eles podem deixar de filtrar o sangue quando a hipertensão ela se instala por muito tempo, podendo também levar a uma insuficiência renal. Bom, a pressão alta ela interfere ainda nos vasos que irrigam a nossa retina, o tecido do olho, né, que capta as imagens, e por isso que alguns hipertensos eles relatam que a visão fica embaçada. Mas enfim, quais que são os sinais e os sintomas da hipertensão? A hipertensão é uma doença bem silenciosa, e se houverem alguns sintomas, significa que a fase já está bem avançada. E os sintomas, então, eles são dor de cabeça, falta de ar, a visão embaçada, o zumbido no ouvido, a tontura e as dores no peito. E temos também os fatores de risco, né, para ocasionar essa hipertensão, que seriam o histórico familiar, né, se a tua família, alguns familiares têm essa hipertensão, a idade, a etnia, onde essa doença ela é mais prevalente na população negra e asiática, a obesidade, a poluição, o estresse, o sono irregular, a menopausa, onde a queda desses hormônios femininos elas vão danificar as artérias, o excesso das bebidas alcoólicas, o tabagismo, o alto consumo de sal, o sedentarismo, a diabetes, a doença renal e o hipertireoidismo. Bom, mas como nós podemos prevenir então essa doença? Um estilo de vida saudável ele influencia e muito, especialmente com atividades aeróbicas, como caminhadas, corridas, natação, no qual elas induzem uma liberação de óxido nítrico, que é uma substância que dilata os vasos. E com essa dilatação, a tendência é que a pressão ela diminua. Porém, durante os treinos, é esperado que as pessoas que contêm hipertensão, que os níveis da pressão dela aumentem pelo gasto de energia. Daí pede-se que os pacientes hipertensos eles tenham mais cuidado em relação a isso e busquem uma supervisão profissional.
mas logo depois de um tempinho esses níveis eles já se estabilizam. E também a alimentação, né, que é um fator completamente importante, que foi inclusive criada uma dieta especificamente para os hipertensos, tá? Que é a DASH, é uma sigla em inglês que significa Dieta para Combater a Hipertensão. E ela foi criada lá em 1997 e se baseia em alimentos como legumes, frutas, grãos integrais e vegetais, que contém minerais como potássio, cálcio e magnésio, que ajudam na regulação da concentração dos vasos e do coração. Já por outro lado, o consumo de sal ele deve ser bem moderado, né? Porque todo brasileiro gosta bastante de sal na comida. E a indicação da OMS é ingerir no máximo 5 gramas de sal, que é o que vale a uma colher de chá. Bom, o diagnóstico então, como a hipertensão ela não costuma dar sinais, é importante que a gente verifique a pressão pelo menos uma vez ao mês. E nas consultas também que a gente informe, como eu havia dito antes, se algum parente nosso sofre desse mal, por médicos já ficarem alerta. Uma pequena parcela dos hipertensos, ela consegue dominar a doença apenas com os ajustes no cardápio, exercícios e também o controle com o estresse. E se mesmo cuidando do estilo de vida, a pressão ela continua alta, o médico então ele vai prescrever os medicamentos para pressão, conhecidos como os antihipertensivos, né? Nas quais podem ser os diuréticos, que eliminam o sódio pela urina, os que impedem a entrada de cálcio nas artérias, ou os vasodilatadores, né, que vão servir para dilatar os vasos para que a pressão ela seja mais estabilizada. Mas cada caso é um caso e o médico ele vai ver então qual que é o melhor tratamento para o indivíduo em questão. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se tu gostou, tu dá um like, compartilha, comenta, tá? E até a próxima!